Oi gente, tudo bom? Meu nome é Sheila Shimada e eu sou do canal Espiritualidade no Caminho e esse é o programa Pílulas de Espiritualidade no seu dia a dia. E hoje eu queria falar assim sobre um tema que envolveu muito a minha vida. Talvez isso não seja assim muito focado para pais para com filhos, mas mais de filho para com pai, porque eu não tenho filho, né? E especificamente esse tema foi o que aconteceu com a minha vida. E o que acontece? Eu tinha muita dificuldade com entender a questão da hierarquia entre pai e filho. Eu tinha dificuldade em respeitar as ordens. Eu tinha extrema dificuldade em obedecer às ordens. E foi assim dos meus 0 até os meus 30 anos de idade, quando eu comecei a entender tudo aquilo que o meu pai me falava e que eu nunca compreendi e que eu achava que estava errado a vida inteira. Que é assim, ele falava, você tem que me respeitar porque eu sou o seu pai. Basta. Aquilo era surreal pra mim, assim. Não basta. Se você estiver me falando... Vou te contar como eu pensava. Assim, se você estiver falando alguma coisa errada, eu não tenho que respeitar isso. Se você estiver falando alguma coisa que não faz sentido pro meu coração, eu não tenho que respeitar isso. Me explica todas as ordens que você tá me dando. Porque se eu não entender, eu não consigo respeitar. E eu era questionadora demais. Olha, na adolescência foi terrível. No início da fase adulta, ficou pior que na adolescência. E aquilo, assim, eu não entendia porque meu pai falava pra mim que eu não respeitava ele. E que eu tinha que respeitar ele, e respeitar pra ele era exatamente obedecer. E como eu não obedecia, eu não respeitava. E aí eu ficava mal porque eu respeitava ele, mas eu não queria obedecer. E ele não entendia e achava que eu desrespeitava. Então, assim, só uma introdução, né? Acho que vocês já perceberam, mas eu tenho aí uma metade de linhagem oriental, japonesa. E o meu pai é japonês. E na cultura japonesa, a questão do respeito entre pai e filho, da obediência entre pai e filho, da união da família, da honra da família, é muito forte mesmo. A minha família oriental, ela é extremamente unida. E assim, eu amo isso, eu amo eles. Só que eu não nasci com uma personalidade submissa, eu nasci questionadora. Olha, me deu coisa boa, mas me deu coisa ruim também, assim. Então, difícil o ser que nasce, né? O ser que nasce numa cultura absolutamente diversa da minha personalidade, porque a cultura oriental, ela tem muita questão da obediência, e a obediência nunca cabia em mim. Eu sempre fui rebelde, eu sempre fui eu por mim, eu sempre fui muito coração. Cara, se não bate aqui, se não faz sentido, eu não vou, sabe? Não é por mal, não tem como ir assim. Vocês não têm o coração que eu tenho. Putz, meu coração é fogo, cara. Quando ele vem, não tem pra ninguém. Ele vem, ele é soberano. Não vai, vai, entendeu? E aí, isso me pegou durante muito tempo. E aí, o que eu fui entendendo, assim? Por que eu me sentia mal? Porque meu pai falava que eu não respeitava ele. E dentro de mim eu respeitava ele. E meu pai e minha mãe também, em alguns aspectos, tá? A minha mãe menos. Mas, assim, eu senti que eu respeito e admiro ele e a família. Só que nem sempre eu quis fazer as mesmas escolhas dele, porque não estava no meu coração, você entende? E aí, quando eu comecei a estudar o Gandhi, eu comecei a ver aquela ideia de líder-servidor, de você liderar pelo exemplo. Eu falei, puta, é isso. Porque assim, pra mim não fazia sentido hierarquia, nunca fez, sabe? Eu olhar uma faxineira e olhar o presidente, nossa, no trabalho, quando eu era... quando eu trabalhava CLT, né? Ou quando eu trabalhava como empregada, porque às vezes eu trabalhei como associada. Gente, era assim, não tinha diferença do dono do escritório pra faxineira pra mim, assim. Tratava todo mundo igual. E aí, assim, era muito difícil, porque eu não conseguia puxar saco, eu não conseguia respeitar, não interessava, assim, se eu tivesse um chefe que não era uma pessoa que eu admirasse, não importa que ele fosse meu chefe, eu não respeitava e ficava estampado na minha cara, era terrível.
E se fosse e eu admirava muito, assim, algumas pessoas que não iam me dar benefício nenhum, tipo a faxineira, a copeira, não sei o que, não sei o que. Porque elas tinham uma história de vida que me encantava, sabe? De sair, de trabalhar, de sustentar a família e de às vezes ter, sei lá, em casa um monte de problema, mas tá batalhando. Nossa, aquilo me encantava. E aí eu olhava assim, alguns chefes que eu tinha e falava assim, cara, que fútil, meu. Sério que você se acha melhor porque você tem dinheiro? Sério que você acha que você pode mandar em mim porque você é meu chefe? Sério que você acha que você é o único que pode pensar alguma coisa bacana e que nenhuma ideia nova, a não ser a sua, pode estar aqui? Ah, vai, né? E eu sou assim. E aí fez muito sentido a questão da filosofia do líder servidor, de liderar pelo exemplo, do Gandhi, né? E como aplicar isso na minha família? E aí eu fui estudar. Tudo mudou. Eu aprendi um monte de coisa, fui até naquele jorei, sabe? Pra honrar a minha ancestralidade, uma coisa que foi bacana, entrou no meu coração, mas eu não segui, porque foi uma coisa esporádica, assim. Eu acho que eu frequentei a messiânica uns 2 meses no máximo. Muito legal, adorei. Mas não continuei, não posso nem te falar por quê, porque eu adorava. Simplesmente não continuei. Mas que tem coisa que não é, né? E aí, mas assim, o que mudou a minha vida foi ter conhecido a terapia de constelação familiar. Porque a constelação familiar, ela tem alguns princípios muito bacanas, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, a hierarquia de quem veio primeiro é maior do que quem veio antes, e foi aí que eu entendi porque eu tinha que respeitar meu pai e a minha família. E foi aí que eu entendi também a diferença de respeito e obediência, de honra e obediência, de gratidão e obediência, entendeu? E eu me alinhei dentro de mim àquela família. Na verdade, eu dei nome àquilo que eu já sentia, né? Mas quando você dá nome, você alinha. Então, assim, basicamente, o que a constelação familiar fala? Ela fala assim, olha, quem veio antes é maior do que quem veio depois, independente do que fez. Então, assim, você agradece aquela pessoa por ter te dado a vida, independente das circunstâncias que a sua vida veio, porque às vezes ou você é filho de adultério, ou você é filho de um estupro, ou teu pai biológico te abandonou, ou tua mãe biológica te abandonou. Então, assim, existem situações tristes, mas em qualquer caso você é grato pela vida, entendeu? Qualquer caso você agradece a vida que aquela pessoa te deu, porque você não seria você do jeitinho que você é hoje se você não tivesse vindo daquele pai, daquela mãe. Então você agradece aquele pai e aquela mãe pela vida, por tudo que você tem, pelo seu corpo, pela sua genética, por tudo que você tem, que é do jeito que é, porque eles estavam lá presentes. Isso, assim, eles têm uma frase, né? A Gildete, que foi a minha terapeuta de constelação familiar, muito bacana, vou deixar o site dela aqui embaixo também. E assim, o que eles falam que é muito bacana é o seguinte, eu te agradeço pela vida, isso já basta, isso já basta, foi libertador, isso já basta. Eu recebi muito mais que a vida dos meus pais, né? Eu recebi suporte, recebi amor, recebi educação, recebi base, recebi carinho, recebi credibilidade. Puxa, eu não posso reclamar, porque os meus pais sempre acreditaram em mim, em qualquer coisa, sabe, em qualquer coisa que você vai fazer, eles olhavam pra mim e falavam assim, você tem a estrela. Gente, você falar isso pra uma criança, você carimbou pra ela o sucesso, carimbou. Eu acreditei, eu tenho estrela, eu vou brilhar, sabe? Então, assim, no meu caso, eu não tenho uma história triste pra contar, mas eu era muito rebelde. E aí, quando veio essa constelação familiar, puxa, obrigado pela vida, isso já basta, sabe? E aí eu entendi que, assim, por exemplo, se eu entrasse hoje numa empresa e fosse o CEO de uma empresa, eu ia honrar o trabalho que foi feito lá antes, mesmo que o meu fosse diferente hoje. Por que eu não consigo honrar a história dos meus pais, da minha ancestralidade, e fazer diferente na minha hoje? Você entendeu? Foi aí que eu alinhei, aí que eu vi, respeito é uma atitude interna, e obediência é uma atitude externa. Eu posso respeitar sem obedecer. Você entende? Então, assim, meu pai fala assim, vai ser dentista. Não, quero ser advogada.
respeito a sua opinião com relação ao que você acredita que é melhor para mim, mas assumo a minha escolha mesmo desobedecendo uma ordem sua. Dá para entender que respeito é diferente de obediência? E que sim, você tem autorização para ser quem você é. Você tem autorização do universo, de Deus e de você mesmo para fazer suas próprias escolhas, sem desonrar, sem desrespeitar a sua família, a sua história. Porque você não precisa ser uma cópia de ninguém, entendeu? E aí, só para finalizar, essa questão do alinhamento entre as famílias, mesmo quando você é muito diferente, ela é possível, porque onde existe o amor, onde existe a aceitação e onde existe a honra, existe o alinhamento. E aí eu agradeço aos meus antepassados orientais, eu agradeço a toda a cultura que eles me deixaram, eu agradeço ao senso de honra que eles me deixaram, ao senso de responsabilidade que eles me deixaram, a cultura que eles me deixaram. Mas eu sou um ser falante, eu sou um ser que gosta de expor as ideias, um ser meio rebelde, e o meu coração grita muito. Portanto, mesmo honrando todas essas situações, eu vou assumir as escolhas da minha vida. E isso é maravilhoso, isso é um alinhamento excelente que dá para você fazer na sua família também. Então, assim, veja, minha família japonesa teve uma situação que era assim: japonesa gosta de comer horrores e gosta de beber horrores. Eu sou vegetariana, faço yoga, não bebo e amo minha família. E aí teve muito engraçado. Aí teve um churrasco e eu estava lá, porque eu não estava lá pela comida, eu não estava lá pela bebida, eu estava lá porque tinha gente que eu amava, tinha gente que eu queria ver, tinha gente que eu queria conversar. E aí, saindo picanha, saindo fraldinha, saindo, eu sei o nome de tudo, viu? Saindo asinha, saindo medalhão com bacon, saindo, tinha muita carne. E porrada de garrafa colorida, que acho que é vodka, né? Que tem a garrafa colorida, assim, uma meio branquinha e tal, e aí uma é azul, outra é laranja, outra é verde, e aquilo rodando, e um monte de bebida, um monte de carne. E o pessoal conversando e dando risada, não sei o quê. E o meu pai é o churrasqueiro. Desculpa. E aí o compadre dele chegou e falou assim: Issal, Sheila tá muito esquisita. Aí meu pai: por quê? Aí ele falou assim: Sheila deve estar com problema. Tá lá na grama, sentada assim, ó. Aí, tipo assim, enquanto a minha família tava lá comendo e bebendo, eu já tinha comido. Aí eu fui fazer uma meditação no jardim. E pra ele, eu tava muito estranha, eu devia estar com problema. E assim, é óbvio, né, eu acho que ele nunca tinha nem sabia o que era meditação, o que era o OM, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo esse ponto fora da curva, puxa, como eu me sinto integrada a eles, como eu sinto que esse amor faz sentido pra mim. E eu acho que qualquer coisa que vai dar certo na vida não pode dar 100% certo se você não estiver alinhado e gratificado com a sua própria família, do jeito que ela for, entendeu? Como eu digo, assim, essa história do churrasco foi uma assim que eu tô falando para ilustrar, mas tem pequenos exemplos que falam demais da minha diferença com relação a eles. Mas esse envolvimento de amor, essa gratidão é essencial para o meu próprio sucesso, e tenho certeza, depois do que eu aprendi na constelação, que isso é essencial para o sucesso de qualquer pessoa. Honrar a própria família, honrar a própria história e agradecer demais a tudo que eles deram, porque assim, eu amo os meus traços japoneses, né? Eu amo os traços não físicos, mas os traços de personalidade que eles me deixaram, por eu ser uma pessoa que tem esse amor pelo trabalho, né? Porque eles falam assim: olha, quando tiver alguma coisa pra fazer, você vai lá e faz, não espera alguém pedir, não. E isso, me ajudou muito na minha vida. A questão da honra, quando eu sei que tá errado, eu me recolho, assim, eu admito, eu nunca vou justificar um erro, assim, nunca diga nunca, né? Nunca se cumpre. Mas assim, é muito difícil para um japonês, depois que ele errar, ele querer justificar o